Meu nome é Helena, tenho 36 anos e fui casada por quase 10 anos com Maurício. Quando conheci, ele era o tipo de homem que encantava qualquer mulher, elegante, articulado, educado e dono de um olhar que passava confiança. Eu acreditava ter encontrado meu porto seguro, alguém para construir uma vida sólida. Mas com o passar dos anos, percebi que aquele homem não buscava amor, e sim conveniência. Tudo o que fazia tinha um cálculo por trás, inclusive nosso casamento. Conheci também a mãe dele, Dona Celeste, uma mulher de aparência austera, mas de alma boa. Ela foi uma das poucas pessoas daquela família que realmente me acolheu. Sempre me dizia: "Você é o que o Maurício precisava para se tornar um homem melhor." Eu sorria, mesmo sabendo que isso estava longe de acontecer. Celeste era viúva havia muitos anos, e tudo que possuía, casa, negócios e economias, fora conquistado com muito esforço. Maurício, por outro lado, herdara apenas o gosto pelo conforto e o costume de querer tudo pronto. Com o tempo, a saúde de Dona Celeste começou a declinar. Ela sentia dores constantes, e os médicos descobriram uma insuficiência cardíaca grave. Maurício dizia que não aguentava ver sofrimento e se afastava de qualquer ambiente hospitalar. Então fui eu quem assumiu tudo: exames, remédios, alimentação, até os banhos. Eu me tornei sua cuidadora, companheira e confidente. Muitas vezes, ela me olhava emocionada e dizia: "Helena, você é mais filha que o próprio filho." Aquelas palavras me marcavam profundamente. Enquanto eu passava noites em claro, Maurício vivia preocupado com heranças, contratos e bens. Um dia, durante um jantar, ele comentou: "Mãe precisa decidir logo o que vai fazer com as coisas dela. Não dá para deixar tudo indefinido." Eu o encarei, perplexa com a frieza. Tentei chamá-lo à razão, mas ele retrucou com sarcasmo: "Não me olhe assim, Helena. É só questão de tempo. E você sabe que dinheiro não cai do céu." Aquela conversa me feriu de um jeito que nunca esqueci. Os meses se passaram e Dona Celeste ficou cada vez mais fraca. Passei a maior parte do tempo no hospital, de mãos dadas com ela. Em uma dessas noites, ela sussurrou com dificuldade: "Helena, se eu pudesse, te deixaria tudo. Mas o que quero mesmo é te ver feliz, livre dessa frieza que meu filho carrega." Eu chorei em silêncio. Não por mim, mas pela dor de uma mãe que enxergava o pior no próprio filho. Quando ela partiu, eu estava ao seu lado. Vi a vida se apagar devagar de seus olhos e senti como se uma parte de mim também tivesse ido embora. Liguei para Maurício, e ele chegou meia hora depois, irritado por ter pegado o trânsito. Olhou para o corpo da mãe e disse, com um suspiro impaciente: "Agora já foi. Fazer o quê, né?" Aquilo me gelou o sangue. A enfermeira ao lado até desviou o olhar, constrangida. Nos dias seguintes, eu cuidei de tudo: velório, flores, café, certidões. Maurício dizia estar sem cabeça para isso. A família inteira aparecia para consolar, e muitos me abraçavam mais do que o próprio filho. "Você foi um anjo para Celeste", disse uma das tias. "Ela te chamava de filha." Essas palavras me emocionaram tanto que precisei sair para respirar. Senti um orgulho silencioso, misturado com uma dor profunda. Eu havia perdido uma mãe, mesmo que não de sangue. No dia do velório, o salão paroquial estava cheio. Eu tentava manter a compostura, recebendo os convidados e servindo café, enquanto Maurício ficava encostado no canto, olhando o celular. Quando me aproximei, ele murmurou: "Para de dramatizar. Tá parecendo viúva de novela." Olhei para ele, incrédula, e respondi com firmeza: "Era sua mãe, Maurício." Ele apenas deu de ombros. O desprezo dele foi como um tapa na alma. Quando o caixão foi levado, eu caminhei atrás, segurando uma rosa branca. Maurício ficou mais atrás, conversando com o advogado da família. Depois do enterro, ele veio até mim e disse: "Helena, volta para casa sozinha. Eu tenho umas pendências para resolver com o Dr. Henrique." Perguntei se podia ir junto, já que eu cuidara de tudo.
Ele revirou os olhos e disse em tom seco: "Isso é assunto de família, tá? Não precisa se meter." Naquele instante, eu entendi que para ele, eu nunca tinha sido parte real daquela família. Só uma figurante de conveniência. Fiquei sozinha, sob a garoa fina que começava a cair. As pessoas foram indo embora, e o silêncio tomou conta do cemitério. Sentei-me num banco, molhada e exausta, mas ainda ali, por respeito à Dona Celeste. Quando o funcionário do cemitério veio fechar o portão, percebi que o advogado de Celeste ainda estava por perto, conversando ao telefone. Ao me ver, ele desligou e se aproximou com um semblante sério. "Helena, a senhora poderia passar no meu escritório amanhã? Há algo que a Dona Celeste deixou registrado que a envolve diretamente." Fiquei confusa, sem entender. "Algo que me envolve?" Ele assentiu com gravidade. "Sim, e é importante que o Maurício não esteja presente." Senti um arrepio percorrer meu corpo. Eu não fazia ideia do que vinha pela frente, mas pressenti que aquela mulher, mesmo morta, ainda tinha algo a me dizer. Naquela noite, quase não dormi. Fiquei olhando para o teto, pensando nas últimas palavras do advogado. Há algo que a envolve diretamente. Aquilo martelava na minha cabeça sem parar. Eu não tinha ideia do que poderia ser, mas conhecendo Dona Celeste, sabia que não seria algo pequeno. Ela era uma mulher meticulosa, e se havia tomado cuidado de me incluir em algo tão reservado, havia um motivo importante. Na manhã seguinte, vesti uma roupa simples e fui até o escritório do Dr. Henrique. Era um prédio antigo no centro, com cheiro de madeira encerada e o som suave de uma vitrola tocando música clássica. Ele me recebeu com um aperto de mão gentil e me convidou para sentar. "Helena, antes de mais nada, quero dizer que Dona Celeste tinha grande apreço por você. E o que vou lhe mostrar agora prova o quanto ela confiava em seu caráter." Meu coração acelerou. Ele abriu uma pasta grossa, tirou alguns papéis e colocou diante de mim. Dona Celeste registrou um testamento há 2 meses, em cartório. E nele, ela nomeia você como responsável direta por uma parte significativa dos bens. Por um instante, o ar pareceu desaparecer da sala. Eu fiquei sem reação. "Eu? Mas, por quê?" Ele explicou que Celeste havia deixado uma casa de veraneio, uma quantia em dinheiro e o controle de uma pequena empresa de costura familiar em meu nome. Ela disse que era sua forma de agradecer pelos cuidados e pelo amor que você demonstrou quando todos os outros se afastaram. Fiquei emocionada, mas também tomada por um medo súbito. Maurício jamais aceitaria aquilo. Eu o conhecia bem, o orgulho dele não suportaria ver que a mãe havia confiado mais em mim do que nele. Perguntei: "E o Maurício já sabe disso?" O advogado negou. "Ainda não. Mas é dever legal comunicar todos os herdeiros. Só quis avisar antes, para que não seja pega de surpresa." Saí dali com as pernas trêmulas, tentando processar tudo. Parte de mim se sentia grata, honrada até. Mas outra parte temia a tempestade que estava prestes a cair. Maurício sempre enxergara o dinheiro da mãe como um prêmio, e agora ele descobriria que o troféu estava nas minhas mãos. Quando cheguei em casa, encontrei Maurício sentado no sofá, com o olhar fixo na TV. Ele nem perguntou onde eu estivera. "Trouxe o almoço?" Foi a primeira coisa que disse. Respondi friamente. "Comprei algo para nós dois." Ele bufou, sem tirar os olhos do noticiário. Era como se nada tivesse acontecido, como se o velório da própria mãe fosse apenas um evento comum. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Eu tentava agir naturalmente, mas o silêncio entre nós era cada vez mais denso. Até que, certa tarde, o telefone tocou. Era o Dr. Henrique, pedindo que fossemos juntos ao escritório, pois os papéis do inventário estavam prontos. Não havia mais como adiar. No caminho, Maurício dirigia calado, mas eu percebia o maxilar travado. Ele estava tenso, talvez pressentindo algo. "Você parece nervoso", comentei, tentando aliviar o clima. "Só quero resolver logo isso. O advogado da mamãe já enrolou demais."
Fiquei em silêncio. Por dentro, eu rezava para que ele conseguisse controlar a reação ao descobrir o teor do testamento. Chegamos. Fomos recebidos pelo Dr. Henrique, que nos conduziu até uma sala de reuniões. Sentamos um de frente para o outro, e ele começou a leitura. A voz dele era firme, solene. Declaro que, em plena consciência, deixo a minha nora Helena Duarte a casa de veraneio em Itapema, a quantia de R$500 mil, e a gestão da empresa de costura familiar Duarte Confecções. Maurício arregalou os olhos. O quê? Interrompeu, erguendo-se da cadeira. Isso é algum tipo de piada? O advogado permaneceu calmo. Peço que o senhor se sente, por favor. Ainda não terminei a leitura. Mas Maurício estava vermelho de raiva. Minha mãe não faria isso. Essa mulher deve ter manipulado ela. Gritou, apontando para mim. Eu tremia, mas permaneci firme. Maurício, eu cuidei dela enquanto você sumia. Você sabe disso. Ele riu com desprezo. Cuidou? Claro. Cuidou para se dar bem, né? Parabéns, conseguiu. O advogado interveio novamente, explicando que o testamento fora feito com testemunhas e registrado legalmente. Não há indícios de manipulação, senhor Maurício. Sua mãe foi lúcida e clara em todas as decisões. Maurício chutou a cadeira e saiu da sala, batendo a porta com força. O som ecoou pelos corredores e fez o coração disparar no peito. Fiquei ali, paralisada, olhando para o advogado. Ele apenas balançou a cabeça e disse: Infelizmente, esse tipo de reação é mais comum do que se imagina. Mas a senhora não precisa se sentir culpada. Dona Celeste sabia exatamente o que fazia. Assenti, mas as lágrimas vieram. Não porque eu me sentisse culpada, mas porque jamais quis que as coisas terminassem daquele jeito. Eu queria paz, não bens. Naquela noite, quando cheguei em casa, Maurício estava com as malas prontas. Não se preocupe, Helena. Já que você ficou com o prêmio, eu tô indo atrás de uma nova chance. Você está me deixando? Perguntei, sem acreditar. Não te devo mais nada. Boa sorte com a herança da minha mãe. E saiu, batendo a porta, me deixando sozinha na casa que agora, ironicamente, me pertencia. Sentei no chão da sala e chorei até adormecer. Pela primeira vez, percebi que o amor que eu sentirá por ele já não existia mais. Restava apenas um vazio misturado a alívio. E, no fundo, a voz de Dona Celeste ecoava na minha mente. Quero te ver livre dessa frieza que meu filho carrega. Os dias seguintes foram silenciosos e pesados. A casa parecia maior do que nunca, e o eco dos passos de Maurício ainda parecia rondar o corredor. Eu tentava ocupar a mente arrumando coisas, revisando documentos, preparando o inventário. Mas dentro de mim havia um turbilhão, culpa, raiva, gratidão e um estranho sentimento de libertação. Pela primeira vez em anos, eu estava só, e curiosamente, isso não me assustava tanto quanto imaginei. Dona Celeste tinha me deixado mais do que bens. Ela me deixará um lembrete silencioso. Eu merecia mais do que migalhas emocionais. Passei a visitar a empresa de costura que agora era minha responsabilidade. As costureiras me receberam com olhares apreensivos no começo, talvez esperando que eu fosse igual ao antigo dono, o próprio Maurício, que só aparecia para exigir resultados e nunca valorizava ninguém. No primeiro dia, entrei com um sorriso tímido e disse: Eu não vim mandar em ninguém. Vim aprender com vocês. A empresa da Dona Celeste vai continuar viva, do jeito que ela queria. A expressão das mulheres mudou. Uma delas, a mais velha, me abraçou e disse: Ela dizia que você era o coração dessa família. Aquelas palavras me deram força. Enquanto eu tentava reconstruir uma rotina, Maurício desapareceu completamente. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Eu soube por conhecidos que ele havia se mudado para outra cidade, tentando abrir um negócio que não deu certo. E, sinceramente, parte de mim sentia pena. Não por amor, esse sentimento já tinha morrido,
mas por perceber que ele jamais entendeu o verdadeiro valor das coisas. Meses se passaram, e aos poucos, a empresa começou a prosperar. Reformei o galpão, aumentei os salários e criei um projeto social para ensinar costura a mulheres em situação de vulnerabilidade. Era como se, de alguma forma, eu estivesse retribuindo tudo que Dona Celeste havia feito por mim. Mas nem tudo seria tranquilo. Certo dia, enquanto eu conversava com uma das costureiras, vi um carro parar na frente do prédio. Reconheci imediatamente aquele modelo. O coração disparou. Maurício desceu, de terno amassado e olhar arrogante. Entrou sem pedir licença e foi direto até mim. Então é aqui que você está se escondendo? Disse com ironia. Respirei fundo. Não estou me escondendo de ninguém, Maurício. Essa é a empresa da sua mãe, lembra? Ele cruzou os braços. A empresa que você roubou de mim, quer dizer. As costureiras começaram a cochichar, tensas com a cena. Eu pedi que todas voltassem ao trabalho. Quando ficamos a sós, falei com calma. Você me acusou de manipulação, mas o tempo mostrou quem realmente se importava com sua mãe. Ele riu com desdém. Ah, para com esse discurso de santa. Você teve sorte. Só isso. Aproximei-me e respondi firme. Não foi sorte. Foi merecimento. E talvez se você tivesse olhado para sua mãe com amor, teria sido lembrado no testamento também. Ele me encarou em silêncio por alguns segundos, sem saber o que dizer. Por um momento, percebi um lampejo de arrependimento nos olhos dele, mas logo desapareceu. Você vai se arrepender, Helena. Isso não vai ficar assim. Já ficou, Maurício. Já ficou. Ele saiu batendo a porta, deixando atrás de si o mesmo vazio de sempre. Mas, curiosamente, naquele instante percebi que a dor tinha ido embora. Pela primeira vez, a ausência dele não me pesava. Era libertadora. Alguns dias depois, recebi um envelope do cartório. Dentro havia uma carta manuscrita por Dona Celeste, anexada ao testamento, com data de poucas semanas antes da morte. Tremi ao abrir. A caligrafia era suave, e as palavras pareciam ter sido escritas com o coração. Minha querida Helena, se você estiver lendo isto, é porque já não estou mais aí. Eu quis deixar algo para garantir que você nunca mais dependa de ninguém que não saiba te valorizar. Sei que meu filho não te mereceu, mas acredito que um dia ele vai entender o que perdeu. Cuide de si, cuide dos outros, e mantenha viva a bondade que te fez minha filha de alma. As lágrimas rolaram sem que eu conseguisse conter. Aquela carta era o fechamento perfeito de tudo. Eu a coloquei em uma moldura e pendurei no escritório, bem ao lado da foto de Dona Celeste sorrindo. O tempo passou. A empresa cresceu, o projeto social se expandiu, e eu voltei a sorrir de verdade. Não o sorriso forçado que eu usava ao lado de Maurício, mas um sorriso calmo, maduro, cheio de paz. A solidão, que antes parecia um castigo, se tornou minha melhor companhia. Um ano depois, enquanto organizava uma exposição das peças criadas no projeto, ouvi alguém me chamar no portão. Quando olhei, era Maurício. Ele estava diferente, abatido, o rosto marcado e os ombros caídos. Posso falar com você um minuto? Perguntou. Consenti, mas mantive a distância. Eu só queria dizer que, agora eu entendo que minha mãe viu em você. E que eu estraguei tudo. Respirei fundo, tentando controlar a emoção. Ela sempre acreditou que você ainda podia mudar. Ele baixou a cabeça. É tarde demais, né? Para nós, sim. Mas para você, talvez não. Ele se despediu com um olhar triste e foi embora. E, pela primeira vez, senti paz. A ferida que ele deixará já não doía. Só restava gratidão, por Dona Celeste, pela vida que ela me presenteou e pela liberdade que finalmente conquistei. Enquanto fechava o portão, o vento soprou suave, balançando as cortinas do escritório. Olhei para o quadro com a carta dela e sorri. Obrigada, Celeste. Você me ensinou o verdadeiro significado de amor e recomeço.
E foi ali, naquele instante de silêncio e luz, que percebi. Às vezes, é preciso ser abandonada para descobrir que nunca mais precisará implorar para ser amada. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!